Membrana epirretiniana após vitrectomia. O que pode ser feito? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre dúvidas da área da oftalmologia e principalmente da retina. É um prazer para nós respondermos aos comentários de vocês e às vezes, quando o comentário é muito interessante, nós escolhemos ele para fazer um vídeo sobre o assunto, e é exatamente o caso de hoje. No dia de hoje nós vamos comentar sobre a pergunta de um seguidor aqui do canal que falou que teve um descolamento de retina, teve que fazer a cirurgia. No caso dele, ele fez uma facovitrectomia e após a cirurgia apareceu uma membrana epirretiniana. Lembrando então, descolamento de retina é quando a retina, que é a camada lá do fundo do olho, que é responsável por formar a imagem, acaba se soltando. E neste tipo de situação nós temos que fazer uma cirurgia para colocar a retina novamente no lugar, para que ela possa voltar a funcionar. Nós já temos vários vídeos sobre o descolamento de retina aqui no canal e, é claro, a recuperação desta doença nem sempre é algo tão simples e muitas vezes a recuperação da visão não é de 100%. Eu recomendo muito que vocês assistam aos vídeos aqui do canal onde nós falamos sobre como funciona a recuperação da visão após o descolamento de retina. Mas então, sobre a cirurgia, existem várias modalidades de cirurgia. Quando o descolamento de retina está bem no início, nós podemos fazer uma retinopexia pneumática, que é apenas colocar uma bolha de gás dentro do olho e depois fazer laser na retina. Uma outra opção, principalmente quando já é um pouco mais avançado o descolamento, é fazer uma retinopexia com introflexão escleral, que é colocar uma faixinha de silicone aqui na parte branca do olho, para tapar o buraco que está causando o descolamento de retina de fora para dentro. E também temos, principalmente em casos ainda mais avançados, a vitrectomia, que é uma cirurgia na qual nós entramos com umas sondinhas, ou seja, aparelhos muito pequenininhos lá dentro do olho, removemos o vítreo, que é a gelatina interna do olho, colocamos geralmente o perfluorocarbono, que é um líquido que vai empurrando a retina para o lugar, e depois que nós conseguimos colar a retina, nós já fazemos laser na própria cirurgia, e ao final da cirurgia então nós fazemos uma troca fluido-gasosa, que é tirar este perfluorocarbono, deixar ar dentro do olho, e este ar no final da cirurgia então vai ser substituído por gás ou por óleo de silicone. O gás é absorvido naturalmente pelo organismo e o óleo de silicone precisa ser removido com um outro procedimento. Então, o paciente refere que fez uma facovitrectomia. Faco é a cirurgia de catarata, chamada facoemulsificação, na qual nós removemos o cristalino do olho por uma incisão muito pequenininha e implantamos uma lente acrílica no lugar. Então ele fez uma faco, que é a cirurgia da catarata, juntamente com a vitrectomia, que é essa cirurgia para a remoção do gel do olho e colocação de gás ou óleo de silicone para manter a retina colada. Explicando então sobre membrana epirretiniana, é uma espécie de peliculazinha, é uma membrana que se forma na retina do paciente, geralmente na área macular, que é a área central da visão, e que acaba causando uma distorção da retina com consequente distorção da visão, chamada metamorfopsia, que é ver a imagem torta, ver a imagem muitas vezes ondulada e também muitas vezes embaçamento da visão. A presença da membrana epirretiniana após o descolamento de retina é extremamente comum, é algo bastante corriqueiro realmente, ou seja, é muito comum nós vermos um paciente que se recuperou do descolamento de retina apresentar a membrana epirretiniana. E da mesma forma como a membrana epirretiniana idiopática, que é aquela que pode acontecer do nada, muitas vezes esta membrana epirretiniana após o descolamento de retina não causa grande problema na visão. Então tem que ser avaliado caso a caso para ver se esta membrana epirretiniana está prejudicando a visão ou se ela está ali como apenas um achado do exame, ou seja, às vezes nós examinamos o paciente, principalmente com o exame de OCT, que mostra detalhes muito pequenos, e aparece lá a membrana epirretiniana. Se ela estiver atrapalhando de verdade a visão, então
pode-se pensar em uma nova cirurgia chamada de membranectomia, que muitas vezes é associada à vitrectomia, para ir lá com uma pincinha muito delicada e remover a membrana de cima da retina. Mas, se a membrana for mais leve e não estiver prejudicando, ela pode apenas ser acompanhada. É claro, cada caso é único, então é muito importante avaliar a situação e conversar direitinho com o médico para ver qual é a melhor opção para o seu caso. E esses comentários que eu dou aqui, é claro, não valem especificamente para o caso deste seguidor, porque eu precisaria examinar ele para saber exatamente o que está acontecendo, mas como o problema de membrana epirretiniana após o descolamento de retina é muito comum, então vale de uma forma geral para entendermos melhor este problema. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.